vocês estão? Começando mais um vídeo neste canal. Mas antes da gente continuar a falar sobre o assunto mais falado neste canal ultimamente, que é gestação, não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixar o like, comentar e seguir lá no Instagram, fechou? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que eu enrolei. Pra vocês terem noção, eu já tô no segundo trimestre, no terceiro trimestre. Eu já tô com 8 meses, 31 semanas. Então, assim, ainda bem que eu anoto, porque pra eu lembrar, só da cabeça, já vivendo basicamente metade do segundo trimestre, do terceiro trimestre, seria difícil. Mas, bora falar como é que foi esse segundo trimestre. Confesso que como eu vou sentindo e eu vou escrevendo, tem coisa aqui que eu vou escrevendo que parece que faz 1000 anos que eu escrevi. Porque, tipo assim, eu já não sinto há muito tempo, graças a Deus. Mas faz parte sentir, então tinha que anotar, né? Mas bora lá. O segundo trimestre, eu ouso dizer que é o melhor trimestre que tem da gestação. No primeiro eu passei tudo aí que vocês já viram, no terceiro vocês vão ver também, né? A barriga começa a pesar mais, então já começa a ter algumas outras dificuldades. O segundo trimestre é aquela maravilha, entendeu? Tudo mais tranquilo, tudo mais de boas, a barriga não tá tão grande a ponto de incomodar, mas já começa a aparecer, então as pessoas já começam a ver que você tá grávida. No meu caso, já vou adiantar que descobri o sexo do bebê, e aí você já não tem que esconder mais pra ninguém, você já pode falar pra todo mundo que você tá grávida, e você já começa a sentir os primeiros chutinhos do bebê. Então, tipo assim, de uma forma geral, sempre me falaram isso, o segundo trimestre é o melhor, assim, de se curtir. E realmente eu sinto que eu curti bem mais. Até por essa questão de ficar mais tranquila em relação à gravidez e tal. Tive alguns sustos e a gente vai falar sobre eles. Tivemos algumas mudanças e também vou falar sobre elas. Mas foi um trimestre bem gostosinho. Mas vamos lá. Eu fui só escrevendo, gente. Aí o que eu for lembrando eu vou falando. Mas eu acho que vai dar certo. Eu percebi que eu tava com pressão, muita pressão, comecei a sentir muita pressão na barriga, e aí eu tive que passar no médico pra ver, né, pra ver se não era nada grave e tal, mas no final das contas era mais por questão da digestão dos alimentos mesmo. Como a digestão da grávida fica mais lenta, então eu senti uma pressão às vezes eram gases mesmo, por causa da digestão que era mais devagar, mas assim, incomodava muito, que era uma pressão mais aqui em cima, sabe? Mas incomodou por muito tempo, eu tive até que tomar medicação pra ajudar, pra ver se melhorava e tal, mas no final das contas passou. Uma ótima notícia que eu achava assim, era a minha torcida, porque tinha gente que falava assim, eu não tive enjoo, que já não era meu caso, eu já tinha. O meu enjoo passou no segundo trimestre, lá pras 13 semanas, 14 semanas, ou tinha gente que falava assim, eu tive enjoo a gravidez inteira, e esse era meu terror. Mas graças ao meu bom Deus, quando chegou ali pra 15ª, 16ª semana, terminou o primeiro trimestre, começou um pouquinho do segundo trimestre, os enjoos já, passaram. Graças a Deus, então ficou muito mais tranquilo, eu aguentava ficar mais horas sem comer, não sentia aquela necessidade de comer sempre, voltei a comer normal, tipo, não tava mais tão seletiva quanto antes, conseguia comer coisas que eu não tava conseguindo comer antes, olhar para as comidas não me davam mais enjoo, então esse pra mim foi um dos melhores pontos, ter passado os enjoos. Aí tivemos uma notícia meio preocupante. Eu tive suspeita de diabetes gestacional. Eu acho que de toda a gravidez até agora, esse foi meu maior susto e preocupação. Quem me acompanha no Instagram, por isso que eu falo, ó o tempo que vai sair esse vídeo agora. E quando tudo isso aconteceu, eu comentei no Instagram, mas tá lá nos destaques, você pode ir lá ver. Gravidez. Eu tive suspeita de diabetes gestacional porque eu fiz exame de sangue e o exame de sangue deu alterado. Deu eu não lembro se era insulina, qual que foi o ponto, que deu uma alteração que estava elevado. E aí, por este motivo, ao contrário da maioria das grávidas, eu fiz o exame de curva glicêmica muito cedo. Eu tive que fazer com 20 e poucas semanas, 20 semanas. Ou foi até antes, acho que até antes eu fiz, foi. E aí eu tive que fazer esse exame muito cedo, porque é o exame que detecta se você tem risco, se você está com diabetes gestacional. Então, ao contrário das mamães que fazem lá para 26 semanas, eu acho, 26, 28 semanas,
Eu tive que fazer muito cedo, acho que eu fiz antes das 20 semanas ou foi 20 semanas, alguma coisa assim. Porque eu fiquei nessa suspeita de risco de diabetes gestacional. Gente, enquanto eu não fiz esse exame, enquanto o resultado não saiu desse exame, eu não fiquei em paz. Tudo que eu comia me dava preocupação. E como eu ainda tava, né, não tão bem assim pra comer tudo que eu gostava, ou tudo me dava apetite, estava bem melhor, né? Mas não tudo ficava aquela coisa de, meu Deus, o que eu posso comer, o que eu não vou comer. E se eu tiver com diabetes gestacional, eu vou ter que me cuidar a gravidez inteira, é um risco muito grande pro bebê. E aí tem que tomar cuidado com a alimentação toda. E nananana. Então eu fiquei muito preocupada, fiquei assim... Não sei se saiu aí o som, gente, mas tô passando um carro, sei lá o que aqui. E aí foi um medo muito grande de estar com diabetes gestacional e aí ter que ficar tomando cuidado com a minha alimentação, que já não é assim, já não tava com muitas opções, né? Então eu fiquei com esse medo até fazer o exame e aí saiu o resultado. E aí saiu o resultado e graças a Deus eu não tava nem passando perto de diabetes gestacional. O que eu acho que aconteceu? Eu fiz esse exame de sangue que eu falei pra vocês que deu alterado, depois do almoço. E eu tinha comido macarrão, entendeu? Então eu acho que isso deve ter alterado o exame, porque não era um exame que precisava fazer em jejum nem nada. E aí eu acho que isso deu alterado. Tanto que quando eu fiz a curva glicêmica, mas é tipo assim, não chegou nem perto de diabetes. Graças a Deus. E aí a paz voltou a reinar por aqui. Eu não sei, eu já vou adiantar que talvez eu tive que fazer curva glicêmica 2 vezes, porque como eu fiz muito cedo, aí quando foi lá perto das suas 26, 27, 28 semanas, eu tive que refazer para garantir que realmente eu não estava com diabetes gestacional. E seguimos até agora, graças a Deus, bem, sem risco nenhum, longe de diabetes gestacional, com todos os exames super em ordem. Eu fiquei meio ruim para comer, assim... Por mesmo que os enjoos tenham passado, na verdade, minha gravidez toda, já vou falar aqui, eu não sou aquela grávida que sente hiper fome, tanto que todas as vezes que eu vou na obstetra, meus quilos alteram muito pouco. Até a última vez que eu fui agora, já vou adiantar, que eu tava mais magra do que da última vez que eu tinha ido. Então, tipo assim, eu não variei muito em quilos. Eu acho que eu acho que eu não cheguei nem a aumentar 5 quilos do peso que eu já tinha engravidado. Não cheguei mesmo. É o máximo que eu engordei do peso que eu estava quando eu engordei, do peso que eu estava quando eu engravidei até hoje foi 4 quilos, 4,5 kg. E fica variando nisso. Aí diminui um pouco, aumenta um pouco. E só isso, a minha obstetra até brincou da última vez. Você não anda comendo, não? Mas é porque eu tô, no segundo trimestre foi o que eu realmente comi melhor, mas até engatinhar mesmo, assim, porque são 3 meses, né? Então, tipo assim, o primeiro mês do segundo trimestre eu não comi muito bem, não tava assim com muito apetite. O segundo até que sim, o terceiro mais ou menos. Então, vai variando assim, mais ou menos, entendeu? Eu fiquei bem chata, tanto que tá aqui, ó, chata pra comer. Eu fiquei chata pra comer. Não tava mais tão seletiva pelo enjoo, mas não era tudo que eu tava querendo comer também. Aí sim, descobrimos o sexo, né? Fizemos a revelação. E aí descobrimos que o nosso baby era uma pimpolinha. Era uma menina. E é a Alice. E tem aí o vídeo pra vocês aí no canal do chá de revelação que a gente fez. E foi muito especial, porque a gente foi fazer o exame. A gente não fez sexagem fetal, a gente só fez ultrassom depois da 16ª semana, a gente fez acho que na 17ª ou na 18ª semana. E aí eu falei pro doutor, doutor, vim fazer, né, o exame, mas eu não posso saber o sexo. Então o senhor precisa arranjar alguma forma de colocar isso no resultado, no laudo, para eu poder passar para as pessoas que vão saber. Mas a gente não vai saber. Aí ele falou, então tá bom. Aí ele começou a fazer o exame, a gente ouviu o coraçãozinho. Aí ele falou, tá, a partir de agora vocês não olham mais. E a gente ficou lá assim, ó, com os olhos tampados, um tempão esperando ele fazer o exame e tal. Aí ele terminou o exame, falou que tudo certo. Aí eu perguntei, doutor, qual que é a porcentagem de seu sexo que o senhor viu aí? Ele falou, 99%. Eu falei, então fechou. Porque eu e o Lucas, a gente tinha a regra que se o médico desse até 98% de chance de ser o sexo que ele tava falando,
a gente não faria sexagem. Se fosse menos, aí a gente faria sexagem fetal. Mas como ele deu 99% de chance, então a gente nem precisou e nem nada. Tanto que depois a gente fez outra ultra e confirmou que era a menina mesmo. Porque você fica naquela desconfiança, entendeu? Até fazer a próxima... Até fazer a próxima ultra, você fica naquela coisa, ai gente, será mesmo? Será mesmo? Aí quando a gente fez a ultra depois do chá revelação, confirmou-se que era a menina também. Gente, eu fiquei uma coisa que, pra mim, quem me conhece sabe que eu não tenho muito esse problema. Que é, eu fiquei muito esquecida, ainda estou. As palavras somem, assim, da mente. Eu vou fazer uma coisa, tô pensando uma coisa, daqui a pouco eu esqueci o que eu tava pensando. Ia falar uma coisa, daqui a pouco eu esqueci o que eu ia falar. Ia fazer uma coisa, eu esqueço o que eu ia fazer. E isso eu tenho certeza que por causa da gravidez, porque antes eu não tinha nada disso. E lenta. Nossa, eu fiquei muito mais lenta do que o meu normal. Apesar que eu não sou muito lenta normalmente. Então eu sei que são sintomas da gravidez, entendeu? Fiquei muito chorona. O que eu não fiquei chorona no primeiro trimestre, no segundo, Jesus amado. Eu fiquei muito, eu ainda estou, né? Mas eu fiquei muito chorona, tudo. Se eu pensasse uma coisinha a mais, eu já tava chorando, gente. E eu tô assim até agora. Então, tipo assim, muito chorona. O que é os hormônios não me fazer... Sorry. O Stark, porque ele nunca pode faltar, né? Vamos tentar. E aí eu fiquei muito chorona, tudo me fazia chorar, tudo, e ainda tô assim, então tô muito chorona também. A barriga começou a pesar, e se quando eu escrevi isso aqui, eu achava que tava pesando, é que eu não tinha noção do que eu ia tá pesando quando eu gravasse esse vídeo, entendeu? Porque sim, a barriga começa a pesar bastante. Minhas unhas nunca cresceram tanto na vida e rápido quanto estão crescendo agora que eu tô grávida. E o cabelo também, mas as unhas eu percebo super. Crescem muito rápido mesmo. E troquei os enjoos por azia. E assim, a caminhar com pastilhas na bolsa pra passar azia. E assim, eu não sinto fome. Fica aí uma questão. Eu não sinto muita fome, mas eu sei que tá na hora de comer porque me dá azia. Porque eu tenho que comer de 2, no máximo a 3 horas, né? E eu não sou muito boa nessa regra, gente. Não sou, pra mim, tem uma coisa que eu sou uma negação, é o horário pra comer. E aí, geralmente, às vezes eu passo e aí dá essa azia. E a azia, assim, ó, tem dia que é uma azia insuportável. Mas, ok. Aí depois aqui já tá escrito aqui, ó, fome, porque realmente, conforme foram passando os meses, as semanas, eu fui sentindo a necessidade mais de comer do que eu sentia antes. Então eu já fui sentindo uma fome maior e tudo mais, porque normal, né, gente? Grávida, se sente fome mais vezes. Agora que eu já tô no terceiro trimestre, não sinto tanta fome assim. Mas no segundo trimestre foi uma coisa muito diferente pra mim, porque eu senti ali da metade pro final, né? Muita fome. E aí tivemos uma das coisas que mais me deixou chateada na gravidez, né? Tem os altos e baixos da gravidez e essa foi uma coisa assim que me deixou muito chateada. E eu ainda trabalho isso comigo, que é o quê? Estrias. Sim, minhas estrias apareceram. Então fica aqui a dica pra vocês, que ninguém me deu, mas vou deixar aqui. Assim que você descobrir uma gravidez, comece a usar cremes de estria, tá bom? Eu acho que eu demorei muito pra começar a usar. E, óbvio, pelo que eu li relatos, não tem nenhum creme que é garantido que você não terá estrias. E nenhum milagre, isso vai muito do seu corpo, da sua genética. E realmente, porque eu depois comecei a passar esses cremes, não sinto assim. Você fala, nossa, Josi, qual creme que você usa que é ótimo? Gente, sinceramente, não tenho nenhum pra indicar. Porque pra mim, eu não sinto que adiantou muita coisa. Porque eu tenho tendência, não sei nem de quem, porque minha mãe não tem. Mas... E tô com muitas estrias. No começo eram pouquinhas e foram aumentando. E agora que a barriga tá crescendo, eu tô com estrias. E tipo assim, é uma das coisas que mais me chateou até agora. Eu sei que é estética e tudo mais, mas é diferente, sabe? É uma coisa que incomoda. Incomoda bastante. E eu tento pensar, tem dias que são mais fáceis que eu olho e falo, são as marcas mais lindas do meu corpo. Porque deixam histórias, trazem uma história, tem um porquê. São as marcas que eu ganhei por gerar Alice. Mas tem dias que eu olho e fico, ai, não tô gostando de mim assim.
e tudo mais. Não tive problemas de autoestima como algumas grávidas têm, de não se achar bonita, de ter essas questões todas, ou com roupa. Óbvio, roupa é muito difícil, mas eu tenho me virado até que bem, sem precisar comprar mil e umas coisas. Na verdade, eu não comprei quase peça nenhuma, mas a questão das estrias realmente é algo que me incomoda um pouco até agora, e imagino que vai continuar incomodando. Mas, porque assim, quilos, essas outras coisas, você sabe que vai perder, não tem como perder. Agora as estrias não, elas vêm e elas ficam, elas podem clarear, dar uma melhorada, mas não vão sair nunca mais, né, assim, não sei que faça um tratamento, alguma coisa assim, mas não tá nos meus planos nada disso. Então, tipo assim, eu sei que são coisas que vão ficar. Óbvio que sempre que eu ver e tudo mais, eu vou saber que foi por um bom motivo, e eu sei que é por um ótimo motivo, mas não é algo que, assim, nem sempre eu gosto de ver ali, sabe? E elas estão muito grandes, assim, tão bem espalhadas, assim, na barriga. E era uma das coisas que eu realmente não queria ter, era estria. Bem antes de engravidar, eu falava, não queria ter estria, não queria ter estria, não queria ter estria. E eu realmente tô tendo, e são estrias diferentes das que eu tinha normal, né, no corpo, que eram mais branquinhas. Essas são bem marcadas e vermelhas, então, tipo assim, me incomodam bastante. Mas faz parte do processo, e a gente vive o processo pensando que é por um ótimo motivo. Gente, este ponto aqui, meu Deus do céu, vontade de fazer xixi. Pelo amor de Deus, o que acontece com a bexiga da grávida depois que entra no segundo trimestre? Meu Deus do céu, não tem como dormir a noite inteira mais. Pelo menos uma vez no banheiro você vai levantar para fazer xixi. Entendeu? Eu levanto assim, ó, vou meio aberto pra não perder o clima do sono, entendeu? Pra eu ir voltar e conseguir dormir sem problema nenhum, não ficar com insônia nem nada. Eu vou nem acendo as luzes, vou aqui, ó, nas minhas paredes, ou no máximo com a luzinha ali do celular, vou, faço e volto e durmo. Mas assim, eu achava que era exagero das pessoas quando elas falavam, mas é verdade. Chegou o segundo trimestre, você vai começar a ter vontade de fazer xixi de madrugada, entendeu? De madrugada. Meu banheiro não é tão perto assim hoje em dia. Futuramente vai ser, que inclusive é esse que eu estou falando. Mas hoje em dia ele não é tão perto assim, tem um rolezinho, entendeu? Então é difícil. Pra vocês terem noção, antes o Stark, quando eu comecei no banheiro de madrugada, o Stark sempre levantava pra ir comigo. Depois que ele entendeu que, tipo assim, ela só tá levantando pra ir no banheiro e não pra sair, ele nem perde o tempo dele, porque senão toda noite ele teria que levantar. Então ele hoje em dia já ignora, já só fica esperando eu voltar e tudo certo, e fica ali no canto dele dormindo. Mas assim, é muitas vezes. Eu acho que no máximo que eu vou é 2 vezes, dependendo da hora que eu for antes de dormir. Mas uma vez, pelo menos, é sagrado, entendeu? É sagrado. Fui parar no hospital com suspeita de infecção de urina, mas suspeita minha, não do médico. Porque eu comecei a sentir muita dor na lombar e a barriga tava meio dura e meio dolorida, dessa pressão que eu falei pra vocês que eu sentia. E aí eu fiquei com medo de ser infecção de urina. Porque como tinham casos de pessoas próximas e que, né, tinham depoimentos que às vezes nem sentiam em nada e tava com infecção de urina, então eu fiquei com medo de estar. E como quando você tá grávida é meio perigoso, né? Então eu fui parar no hospital pra fazer exame, pra saber se eu estava no pronto-socorro, pra ver se eu estava. Não passou nem perto, galera. Aí o médico falou, é pelas semanas que você tá mesmo, o útero tá dilatando, então é normal. Mas fique tranquilo que não é infecção de urina. Mãe de primeira viagem, né? Mãe de primeira viagem, gente, tudo que você sente, você não sabe se é normal ou não. Então, algumas coisas, às vezes, você fica meio receosa e vai no médico. Uma coisa que aconteceu comigo, vontade de comer doce. Jesus amado. Sempre depois do almoço, eu passei a ter uma necessidade absurda de comer doce. E não é uma vontade só, gente. Me dá enjoo, me dá ânsia se eu não como algum doce. É uma coisa surreal. Eu sinto... revira, não sei se é a Alice que tá pedindo doce, entendeu? Mas eu sinto uma ânsia de vômito, um enjoo, e eu preciso comer um doce, entendeu? Depois do almoço. Não é tipo em seguida, mas preciso comer um doce depois que eu almoço, porque senão eu fico meio que passando mal real. E eu não era tanto assim com doce, agora super. E uma das melhores coisas que começam a acontecer no segundo trimestre, mas ali mais pro final, tá, gente? Sentir o bebê mexer, gente, é a melhor sensação da gravidez. É a melhor sensação e é indescritível, porque só sabe que você tá falando quem já passou, entendeu? Mas de todo o segundo trimestre, sem dúvida pra mim, a melhor coisa foi sentir ela começar a mexer.
eu demorei um pouco pra identificar, mas depois que você começa a identificar, gente, é maravilhoso. E ela é meio comportada. Agora que ela tá mais espoleta, porque né, agora tá começando a ficar apertado. Mas no começo, tinha os horários dela pra mexer, não era toda hora que ela queria mexer. E ela não é daquele bebê que você fala e ela mexe. Se você fala aí que ela não mexe mesmo, porque ela quer ficar ouvindo o que estão falando, entendeu? Ela fica mais mexendo quando eu tô quietinha, quando eu tô parada, quando tá um silêncio, aí a bichinha vira e mexe. Então, assim, é muito gostoso e é a melhor sensação. E eu já sei que é uma das coisas que eu mais vou sentir falta depois. Que hoje eu já penso, eu já sinto falta, entendeu? Então, assim, é maravilhoso. E uma coisa que eu comecei a sentir também, que eu até tava brincando com a Miriam, que a Miriam é minha amiga que tá grávida junto comigo, ela começou a sentir isso antes, que era dor na virilha e tal. E ela perguntou até uma vez, você não sente? Eu falei, não. Falei muito cedo, entendeu? Falei muito cedo, porque sim. As dores na virilha começam assim absurdamente. Se você ficar muito tempo em pé. E aí, se você abre demais a perna e tudo dói, gente. A parte daqui de baixo começa a doer horrores, porque você sente, parece que já tá começando a empurrar, sabe? Então, assim, dói horrores. Dói muito. Depois que começa a doer, é só ladeira abaixo. E a gente vai falar de um ponto muito importante agora, o último, inclusive, que eu comentei, como eu disse pra vocês, no Instagram sai tudo em primeira mão, galera. Quem não segue lá não sabe, mas tivemos uma mudança enorme, que foi a troca do meu obstetra. Sim, trocamos de médico exatamente no sexto mês. Acho que na última semana do 6º mês. E depois já ia entrar na 7ª, alguma coisa assim. Trocamos de médico. Josi, por quê? Josi, você é louca. Eu também me achei, gente. Eu fiquei muito preocupada, na verdade. Se trocava, se não trocava, porque já tava muito avançado o pré-natal, né? Como é que você vai chegar num médico assim do nada? E tal, e aí repassar tudo pra ele, atualizar tudo ele com os exames que você já fez, tudo que você já sentiu e tal, e ele te acompanhar dali pra frente. Bom, primeiro, eu sempre me senti bem assistida pelo meu obstetra antigo, tecnicamente falando, tipo, exames pra fazer, se tava tudo dentro dos conformes, se não tava e tudo mais. Mas eu, como mãe de primeira viagem, senti muita necessidade de uma proximidade maior com o médico. Uma intimidade maior. Está que tá aprontando. Enfim, eu como mãe de primeira viagem senti a extrema necessidade de ter uma proximidade maior com o meu médico. Ter mais intimidade, ele saber, sentir que ele sabia quem eu era, quem minha filha era, não que eu era só mais uma paciente ali na sala dele, entendeu? E porque quando eu passava só no ginecologista, meu ginecologista era ótimo, a gente super próximo, e como eu disse pra vocês, acho que em outro momento, ele fez o parto da minha mãe quando eu nasci, então a gente já tinha uma longa caminhada e tudo mais. E quando eu tive que trocar por ele não ser mais obstetra, eu tava começando a sentir essa falta disso, sabe? Dessa proximidade, da pessoa saber quem você de saber tudo que ele já tinha te pedido, saber seu histórico médico, saber tudo ali, né? E eu tava sentindo muita falta disso com o médico que eu tava. Eu sentia que, tipo assim, eu era só mais uma paciente na fila do pão. E isso me preocupava quando eu fosse parir, né? E um dos pontos também, eu sentia que ele queria muito que eu fizesse cesárea. Que ele tinha preferências por cesárea. Ele falava, não, você pode escolher o seu parto, a gente topa e tal, mas... E aí, em umas duas consultas, a gente sentiu que ele tinha preferência por cesárea. E aí, isso já começou a preocupar a gente, porque sim, gente, não é minha preferência de parto. A minha preferência de parto, acho que eu não falei isso nem no Instagram, mas a minha preferência de parto é parto normal. E estou trabalhando para isso. E então, eu precisava sentir segurança que também que o médico que estava me acompanhando respeitaria, entenderia e... entende que a minha vontade é melhor e que ele gostaria de fazer nesta via, entendeu? Então, dele, a gente já não tava sentindo mais isso. Nas nossas
nas nossas últimas consultas já estavam incomodando algumas coisas da questão do parto, da questão de às vezes ele repetir coisas que já tinha repetido na consulta anterior, tipo, coisas que ele já tinha perguntar de novo, querer indicar exames que eu já tinha feito, aí quando eu falava que eu já tinha feito, ele, então tá bom, e tal coisa, também já fiz. Então, tipo assim, não saber muito o meu histórico médico, sendo que ele era meu médico. Mas acho que uma das coisas que mais pesou foi a questão da via de parto mesmo. E essa falta de proximidade mesmo, sabe? Ele era muito cuidadoso e tudo mais, tinha uma atenção assim, né? Médico-paciente, ok, ele era bem cuidadoso, mas não tinha aquela um pouco mais de intimidade, sabe? E eu e o Lucas, a gente sentia exatamente a mesma coisa, porque todas as minhas consultas o Lucas foi comigo, quando eu era com ele, então, tipo assim, a gente sentia a mesma coisa. A gente ia, mas quando a gente voltava, a gente ficava naquela, não sei se é ele, não sei se é. E aí eu comecei realmente a orar para que Deus direcionasse a gente nesse sentido. Se fosse ele, se não fosse ele, que direcionasse a gente para um outro médico, que mostrasse realmente. A gente sentiu que não era, Deus mostrou que não era. E depois Deus nos direcionou para a médica que eu estou hoje. Que desde quando eu comecei meu pré-natal, minha vontade era fazer com uma médica. E hoje eu estou com uma médica e, tipo assim, a diferença é absurda do tratamento, da visão de, tipo, de parto, de respeitar a minha vontade, de estar ali comigo, de me incentivar a ter o tipo de parto que eu quero, de ter o apoio e as vias para me ajudar a ter o parto que eu quero, da forma que eu quero. Então, assim, é outro mundo. Aí, quando eu encontrei essa minha médica, a doutora Roberta, que é a doutora que tá acompanhando a gente agora, eu falei, era isso que eu procurava, era isso que eu sentia falta, e glória a Deus, porque eu achei, mesmo que nos 45, mas ainda deu tempo de achar, entendeu? O Lucas foi até conhecer ela na nossa última consulta, e tipo assim, bateu também, deu o match dele, deu meu match, então, e foi muito legal, porque lá ela tem uma equipe, né? Ela é uma clínica menor, porque eu passava num hospital enorme, né? Lá é uma clínica menor, mas ela tem a própria equipe dela e uma das partes da equipe dela é uma enfermeira que você faz o acompanhamento de parto. Óbvio, você escolhe a sua via de parto. Eu dei a minha preferência pela via do parto normal e ela me orienta tudo. Eu tenho agora, além das minhas consultas com a médica, eu tenho meus encontros com a enfermeira, onde ela me direciona e tira todas as dúvidas sobre o parto. As fases do parto, o que eu vou sentir, o que eu preciso fazer para melhorar pro parto, pro meu corpo estar melhor, o que o meu corpo vai sentir, o que eu preciso, qual que é o papel do meu acompanhante, do Lucas, né, na hora do trabalho de parto. Então, o primeiro encontro que a gente teve com ela foi semana passada, e tipo assim, é outros 500, entendeu? É outros mil. Então a gente realmente viu que foi a melhor coisa que a gente fez, foi essa troca de médico, porque agora a gente se sente super ouvido, seguro, próximo, sabe? Assim, um cuidado muito maior. Eu chego, ela já sabe tudo que ela tinha me pedido, os exames, e vê tudo certinho, me cobra que precisa ser cobrado. Agora eu tô fazendo caminhada, agora eu tô fazendo exercícios, tudo porque agora tá chegando e agora eu me sinto mais motivada e incentivada a ter esse preparo, sabe? Então, tipo, essa troca realmente deu um medo, porque faltava aí só o último trimestre, basicamente. Mas quando a gente fez a troca, a gente viu que foi a melhor coisa que a gente fez e deu uma segurança total para tudo que a gente vai viver daqui pra frente, né? Com ela. Então, tipo assim, foi muito bom. Deu um medinho e tudo mais, mas foi maravilhoso. E esses acompanhamentos com a enfermeira estão sendo incríveis para a preparação do parto. Estão sendo super esclarecedores e tudo mais, mas a gente talvez fale um pouco mais disso no vídeo do último trimestre, não é mesmo? Porque tudo isso sempre foi o último trimestre. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem a demora, né? A pessoa já tá na metade do terceiro trimestre e tá falando do segundo ainda. Mas é porque é tanta coisa acontecendo, e você tem outras coisas, tantos exames, ainda mais quando a gente passa pro último trimestre. Então, tipo assim, a correria é grande. Mas espero que vocês tenham gostado. Não podia deixar de registrar, já que a gente começou lá com o primeiro, então tinha que ter o segundo e tem que ter o terceiro, né? Então é isso. Não esqueçam mais uma vez de se inscrever no canal, deixa um like, comentem aí, falam como é que foi o segundo trimestre de vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida e querem saber mais alguma informação. E sigam lá no Instagram, porque como vocês viram, muitas dessas informações, dessas coisas, eu já tinha passado, nem que fosse de forma resumida, mas lá no Instagram, porque, né, real time. É isso, beijão e até o próximo vídeo.